Capítulo 1. A caracterologia é o conhecimento dos homens. O real é fonte indefinida de conhecimentos. A disciplina que o tem por objeto pode ser considerada realmente científica quando apresenta simultaneamente as duas seguintes características. Primeiro, existência de um núcleo de conhecimentos estáveis, comunicáveis a outrem e suscetíveis de serem verificados. E segundo, possibilidade de enriquecer indefinidamente tais conhecimentos de base mediante o contato com a experiência, seja fixando-os com um crescente rigor, seja descobrindo imprevistas propriedades e novas relações. Sob este duplo ponto de vista, a caracterologia merece realmente ser considerada como ciência. Coloca-nos em presença de um imenso território que deve ser explorado, do qual os psicólogos, os romancistas, os homens de ação, os dramaturgos e os moralistas perceberam alguns aspectos, mas cuja exploração metódica é recente. Nem todas as descobertas foram feitas. Por outro lado, longe de aparecer como uma aplicação de psicologia geral ou simplesmente como uma de suas partes, a caracterologia apresenta-se como disciplina original. Propõe forma nova de reconstruir toda a psicologia, a partir da realidade concreta dos indivíduos e não mais a partir de algumas grandes funções que se supõem idênticas, ou pelo menos análogas em todos os homens. Não restará muita coisa de psicologia tradicional se lhe retirarmos tudo que for da jurisdição da psicologia, da lógica, da moral, da estética, e se separarmos tudo aquilo que dissimulado nela existe de tímida metafísica. Mas para que se obtenha uma ciência do homem concreto, não basta que se acrescente ao resíduo propriamente psicológico um estudo da personalidade e das diferenças individuais. A análise deve ser funcional e não desagregadora. Nunca se deve perder de vista que o homem é uma totalidade, um conjunto em que cada elemento reage sobre todos os outros. Não se deve esquecer também que cada homem é um ser absolutamente original, é um e único. Se não partirmos do concreto, isto é, deste homem que está diante de nós, com seu nome e sua fisionomia, suas atitudes, sua função social, seus hábitos, este modo especial que tem de baixar os olhos ou de sorrir, esta firmeza na voz que faz nascer a confiança ou este fraco aperto de mão que nos inquieta, se não conservarmos constantemente presente no espírito o sentimento de sua humanidade e de sua originalidade, nunca poderemos encontrar o homem acidentalmente, no fim de estudos abstratos. Mas se resta aqui o mundo a descobrir, se o método da caracterologia pode e deve ser repensado, se as estruturas essenciais devem ser fixadas, se é necessário procurar constantemente novos pontos de vista para obter, em relação ao homem, perspectivas que valorizarão ao máximo o sentido e a alçada de seus pensamentos e de seus atos, podemos reconhecer, entretanto, que certos resultados já chegaram a ser solidamente estabelecidos. Os fatores e os tipos reconhecidos por Heymans e Wiersma e que René Lessen retomou para elaborá-lo e completá-lo, têm a solidez dos conhecimentos nascidos de uma experiência que a prática pôs à prova. Podemos, então, nos basear neles para prosseguir na pesquisa ou passar às aplicações. Não se trata aqui nem de uma doutrina, nem de um sistema, que seriam apenas mais engenhosos ou mais sedutores do que outros. Não se trata de decidir, após horas ou semanas de reflexão, se é preferível classificar os homens segundo a forma do rosto, a rapidez das reações ou o grupo sanguíneo a que pertencem. Não se parte da suposição de que se descobriu a causa profunda dos comportamentos. Parte-se simplesmente, modestamente, da variedade dos indivíduos, para tentar ver como seu comportamento, suas representações e seus sentimentos se relacionam uns aos outros. A própria ideia de que há uma ordem na sua multiplicidade é uma hipótese que se deve provar. Ora,
O êxito confirma que a legitimidade do empreendimento, as relações constantes que a consciência comum sempre afirmou, mas que a linguagem corrente não sabia exprimir sem ambiguidade, afirmam a sua realidade quando passam a ser objeto de pesquisas metódicas. Os desejos, os poderes e as fraquezas, as maneiras gerais de sentir, de agir e de pensar, não são, nos seres, uma poeira qual apenas a existência do organismo, o fato bruto de estar aqui, agora, comprometido em tal situação específica, conservasse unida. Todas essas disposições estão grupadas em estruturas que se devem reconhecer e descrever antes de procurar-lhes as causas. Os elementos mais importantes dessas estruturas já foram isolados. Remetemos, uma vez por todas, ao Tratado de Caracterologia de René Lessen, obra fundamental onde se encontrará o desenvolvimento de certo número de pontos que nos contentamos em retomar, resumindo-os. No entanto, nosso livro forma um todo que pode bastar para um primeiro estudo, já que contém nos capítulos 3 e 4 a descrição dos fatores e dos tipos reconhecidos e estudados por Heymans, Wiersma e Lessen. A essa descrição acrescentamos o estudo de 2 fatores complementares, no caso o capítulo 5, e de 4 fatores de tendência, o capítulo 6, alguns dos quais não haviam sido identificados até agora, o que nos parece útil e mesmo indispensável quando se quer fazer análise de um indivíduo em profundidade. Insistimos, sobretudo, na exposição de um método prático de análise. Tentamos indicar-lhe o sentido e a alçada, no capítulo 7. Comentamos e ilustramos com exemplos cada uma das questões que propusemos, capítulo 8. Terminamos com alguns conselhos sobre o modo de conduzir a análise, no capítulo 9. São indicações muito simples, mas cujo desconhecimento parece nos estar na origem da maior parte das dificuldades encontradas na prática. Se devemos julgar pelas minuciosas consultas que temos recebido, são essas referências concretas e essa exatidão operatória que são mais vivamente desejadas por aqueles a quem interessa a caracterologia e que desejariam servir-se dela. Os anexos fornecem, enfim, alguns esclarecimentos sobre os métodos de pesquisa de que nos temos servido e sobre os resultados obtidos. Cada um deverá, aliás, adaptar o instrumento que lhe é oferecido à situação particular nos assuntos em que se põe a estudar e a seu próprio caráter. Em nossa análise, o psicólogo deve intervir efetivamente. Não é máquina que registre passivamente os seus resultados. Pensamos que quando se faz psicologia concreta, a verdadeira objetividade não se obtém suprimindo os observadores, mas ensinando-lhes a observar suas próprias reações. Não pretendemos criar uma psicologia sem psicólogos. Exponhamos, para terminar, quais os usos que pode ter o método que propusemos. Primeiro, é evidente que, é evidente que, fundamentado na introspecção, é diretamente utilizável para o conhecimento próprio. Não é mister insistir no interesse que cada um pode ter em conhecer-se bem, mas gostaríamos de insistir sobre a impossibilidade de compreender qualquer aspecto do comportamento dos outros, se não se está suficientemente familiarizado com a análise interior e se não se aprendeu a sentir, por experiência direta, como os fatores agem uns em relação aos outros e como essa interação explica estruturas complexas, indicando quais as qualidades que lhe parecem necessárias para que se façam retratos psicológicos, um escritor que os faz excelentes, Emil Ludwig, fixa a relação que deve existir entre o interior e o exterior. A fim de estarmos bem equipados para tal função, devemos sempre encarar a rapsódia que forma nossa própria existência como se ela nos fosse exterior. Devemos sentir em nossas experiências
por uniformes que possam parecer, a um exame superficial, alguma coisa que as torne paralelas ou equivalentes às vidas marcadas por grandes convulsões. Se quisermos reproduzir os traços dos homens, é preciso ver-nos a nós mesmos refletidos da humanidade. Somente quando nossa própria vida nos aparece como simbólica é que somos capazes de perceber o simbolismo que há por trás da vida alheia. Fecha aspas. 2. O estudo do questionário, e em especial dos exemplos que fornecemos para ilustrá-lo, deve permitir a tomada de consciência de uma verdade que parece banal e que, entretanto, surpreende sempre aqueles que identificam a sua manifestação na vida corrente. É que há, entre os indivíduos, diferenças irredutíveis, às vezes tão profundas que os mesmos atos, ou os mesmos acontecimentos, têm para dois homens significação oposta. Nosso primeiro movimento é o de emprestar de emprestar aos outros nossa própria natureza e de crer que, mediante algumas explicações, concordarão rapidamente com a nossa opinião. O fracasso é geralmente atribuído à má vontade do companheiro ou à falta de boa vontade. O homem que deve ser convencido torna-se então um pecador a converter. Às vezes, entretanto, vai-se mais longe e descobre-se que o outro é verdadeiramente outro, isto é, acompanhado em geral de profundo mal-estar. Deixamos de ter um inimigo, mas encontramos-nos diante de um ser incompreensível, de uma espécie de monstro. Aldous Huxley exprime com justeza tal sentimento de surpresa inquieta. Abre aspas. Há poucas coisas mais perturbadoras do que se descobrir. Do que descobrir, por ocasião de uma observação qualquer feita de passagem, que você está falando a uma pessoa cujo espírito é radicalmente oposto ao seu. Entre uma poltrona ao lado da lareira e outra, abre-se repentinamente um abismo devorador. É preciso ter espírito forte para poder contemplá-lo sem vertigem. Fecha aspas. Pensamos que o estudo dos mal-entendidos e a teoria das discussões podem receber da caracterologia uma nova luz. A própria noção filosófica da evidência deve ser retornada do ponto de vista da psicologia concreta, não para reduzir a verdade aos sentimentos de certeza, mas para fazê-la aparecer em sua objetividade intencional, por meio da intersubjetividade compreendida em seu devido significado. 3. Bem usado, o nosso questionário permite compreender profundamente a personalidade individual. Pode até revelar certos aspectos que a pessoa desejaria dissimular ou que inconscientemente rejeita. Diga-se, entretanto, que não procuramos absolutamente um meio de desmascarar aqueles que se escondem, nem de penetrar contra a sua vontade na intimidade de suas consciências. Se objetar que determinado questionário é pouco útil na escolha de pessoal ou na seleção de candidatos, não discutiremos. Não significa que o questionário não possa, mesmo em tais casos, fornecer informações utilizáveis. Na realidade, ele revela mais do que se crê e os esforços que faz a pessoa para falsear os resultados são muito reveladores. Mas não nos propusemos a essa despistagem. A psicologia que gostaríamos de difundir entende que deve ajudar os indivíduos e não submetê-los a uma pressão social exacerbada. Tem por princípio o serviço prestado aos outros e o respeito absoluto àquele de quem recebe confidências. Não analisamos senão aqueles que consentem e trabalhamos com eles, não contra eles. 4. Longe de se opor aos outros métodos de investigação da personalidade, a análise caracterológica permite, ao contrário, aumentar-lhes a eficácia, trabalhando com morfologistas, grafólogos, especialistas do teste de Rorschach. Temos podido não apenas verificar, mas ainda ouvir deles próprios até que ponto tinham precisão de uma terminologia exata.
e mesmo de um conveniente método de análise caracterológica. René Lecen demonstrou bem todos os diferentes fatos para os quais pode servir de rótulo a palavra mentira, assemelhante não apenas uma timidez, mas vários tipos de timidez, de honestidade, de coragem. Não se poderia identificar-lhes os sinais exteriores antes de achar a que correspondem essas estruturas e de quais e quantos fatores diferentes podem ser as resultantes. Procurando medir as correlações entre o estudo grafológico e a observação exterior dos clientes por parte de seus familiares, os psicólogos Hu e Montgomery obtiveram apenas índices quase inexpressivos, mas nenhum dos traços que figuram no quadro que Palmo Corps reproduz em sua Psicologia Militar corresponde a um fator simples, nem mesmo a algo perfeitamente definido. Ambição, orgulho, timidez, energia, perseverança, reserva, discrição, são palavras da linguagem corrente com significado flutuante. Este é perseverante por inércia, aquele por sentimento do dever, o terceiro por temor às possíveis sensações. Em um inquérito sobre a vaidade, trabalho solicitado a 34 estudantes de psicologia que haviam feito as mesmas leituras preliminares, identificamos nada menos de 3 significados diferentes dados à palavra vaidade. Eram realmente tão afastados um do outro que o mesmo personagem, tomado por um como tipo de vaidoso, servia a outro como exemplo contrário. De que modo, então, pode-se estar certo de que os grafólogos e, sobretudo, os mestres, pais e condiscípulos, consultados durante o inquérito, tiveram em vista a mesma realidade psicológica ao exporem suas apreciações? Devemos desconfiar da falsa precisão e evitar a utilização de processos matemáticos delicados e complexos a dados confusos. Seria como se fornecesse uma medida de comprimento em décimos de milímetro num cálculo cujos elementos eram conhecidos com uma aproximação da ordem do centímetro. Dentre as diversas técnicas caracterológicas, as comparações são preciosas e a colaboração indispensável. O que uma consegue desvendar escapa muitas vezes à outra e vice-versa. Mas essa compreensão supõe uma prévia análise do caráter, que não se exerça sobre os sinais, mas sobre os fatores, e que torne possível a pesquisa ulterior dos sinais e o controle de seu valor. Julguemos que os testes chamados objetivos da personalidade farão progressos consideráveis no dia em que forem aferidos, fazendo passar, diante dos aparelhos, indivíduos cujo caráter já se conheça pelo questionário, após ter, por precaução, colocado de lado todos os casos duvidosos. É o único meio de saber o que o teste revela ou mede. Neste assunto, como na medicina, o laboratório deve seguir a clínica. É somente no segundo momento que ele poderá retificar, se for o caso, o diagnóstico do clínico. Vários grupos de pesquisadores trabalham atualmente neste assunto e os resultados parciais já obtidos parecem confirmar o valor de tal procedimento. 5. Sobre a forma que lhe demos, o questionário se destina ao estudo direto de indivíduos vivos. Seria necessário adaptá-lo para poder ser facilmente utilizável em relação às personagens históricas. Mas o essencial consiste na interlexão dos fatores e suas interrelações, e é possível, em muitos casos, apreciar com suficiente exatidão certas reações e chegar a confeccionar a ficha do caráter de um homem célebre sobre o qual se possuam bons documentos e a quem não se pode mais fazer perguntas diretas. A caracterologia pode, assim, trazer contribuições muito importantes à compreensão da história. Acontece o mesmo quanto a literatura e o teatro, seja quando se queira relacionar uma obra a seu autor, seja quando se trate de apreciar a lógica de um enredo ou a autenticidade de um personagem. 6. Há um outro serviço, completamente diferente, que o método de análise pode prestar. É demasiado importante para que o passemos em silêncio.
Se bem que este livro pretenda ser, antes de tudo, um manual prático. Aqueles a quem a caracterologia interessa, mas a quem a filosofia inquieta, poderão simplesmente não levar em consideração este parágrafo. A caracterologia é totalmente semelhante às ciências de que fala Platão na República, e que tem dupla função. De um lado, permitem aplicações úteis, de outro, possuem a faculdade eminente de incitar a reflexão e de ensinar a alma a se afastar do sensível e a aprender o real por meio da inteligência. De forma análoga, permitindo-nos compreender e prever a conduta humana, a caracterologia tem valor filosófico. Mostra-nos, com crescente evidência, que as estruturas psicológicas são complexas, porém naturais. Dever-se-á, pois, ir além da psicologia, se se pensa que o homem tem uma natureza e não que ele é uma natureza. Uma das finalidades da meditação filosófica será ensinar-nos a discernir no íntimo da natureza do homem e, antes de tudo, em nossa própria natureza, uma essência e um princípio que ultrapassam a natureza. Essa pesquisa é a metafísica. Ela exige que a natureza, antes de tudo, tenha sido reconhecida como tal, sem o que arriscar-nos-emos a atribuir virtudes excepcionais e a outorgar um privilégio injustificado a meros aspectos do objeto, erigidos em realidades absolutas. Uma metafísica que para no meio do caminho está muito mais longe da verdade e é muito mais perigosa do que um positivismo estreito, mas pendente, porque ela eleva ao absoluto formas relativas e valores particulares. Precioso para a prática, o conhecimento concreto do homem, que é a caracterologia, é assim, como a sociologia, a melhor introdução à metafísica. Juntas, libertar-nos-ão da precipitação devida ao nosso temperamento e da prevenção que vem da sociedade. Quem quer passar para o lado de lá deve, antes de tudo, conhecer a natureza do lado de cá. É o único meio de se defender das miragens. A metafísica não suprime a crítica, supõe-na. Como escreve Paul Valéry, abre aspas, abasta a nossa atenção para pôr nossos mais íntimos movimentos no plano dos acontecimentos e dos objetos exteriores. Desde o momento em que são observáveis, vão juntar-se a todas as coisas observadas. Fecha aspas. Mas essa atenção, que por direito é simplicíssima, é de fato sempre obstaculizada. A caracterologia nos leva progressivamente a combater a ilusão que nos faz identificar-nos a tal ou tal parte do objeto e que nos faz tomar o que temos pelo que somos. Temos um caráter, mas somos uma liberdade. Compreendê-lo-emos tanto melhor quanto melhor soubermos reconhecer as razões que determinam os nossos atos e tivermos instalado a psicologia na natureza. Seremos, deste modo, tanto melhores metafísicos quanto mais rigorosos psicólogos formos. Não porque a psicologia nos permita atingir a alma transcendente e imortal, mas porque, quando se aprende a identificar as forças ocultas e constantes dos atos humanos, fica-se cada vez menos tentado de procurar a alma no mundo e de considerar as sombras da caverna como princípios eternos.